Para atingirmos então a parte 3 e finalizarmos o nosso grupo de vídeos, vamos para a questão 13. Um exemplo é o Consenso de Washington, cuja finalidade foi pavimentar nos países em desenvolvimento as condições necessárias para a expansão das atividades. O elemento grifado, então cuja, na frase acima preenche corretamente a lacuna da frase. Então ele quer, nas alternativas, que você verifique qual alternativa pode ser preenchida com a palavra cuja. Vamos lá. Letra A. Pequenos agricultores abandonaram gradualmente terras, fertilidade foi prejudicada. Então, terras cuja fertilidade foi prejudicada pela atividade agrícola intensa. Então, você vai notar que a alternativa A é a correta, pois cuja fertilidade é o sujeito da locução verbal foi prejudicada. Ok? Pela atividade agrícola intensa é o agente da passiva, isto é, a atividade agrícola intensa prejudicou a fertilidade das terras. Tudo bem? Então, nesse caso, alternativa A. Alternativa B. As culturas de café e açúcar no século XIX, produtos que foram consumidos, eu não posso colocar cuja logo em seguida tendo um verbo. Tudo bem? Então, cujas foram não tem jeito. Então, que foram consumidos. A alternativa B deve ser, então, marcada com a conjunção, com o pronome relativo que na função do sujeito, por isso não é precedido nem de preposição. Letra C. Por não poder criar matéria ou energia, que são recursos finitos, então veja que o que aqui também deve ser inserido, porque ele é um pronome relativo na função do sujeito. São recursos finitos, não cabe o cuja. Letra D. Agricultura mecanizada industrial, cuja a capacidade não tem jeito, porque aí nós vamos observar que nós temos o artigo a aqui. Ele não permite que nós coloquemos o pronome relativo cuja antes. Então, na realidade, deve ficar como? Pela qual a capacidade de alimentar a população foi enormemente ampliada. Então, veja que o sujeito é a capacidade de alimentar a população foi enormemente ampliada por quem? Pela agricultura mecanizada e industrial. Então, pela qual é o agente da passiva, ok? Por alguma coisa, pela agricultura. Então, nesse caso, nós temos aí, preservando aí o pela qual não cabe cuja. Letra E. O uso de recursos naturais finitos. Então, nós temos dependem, concorda com o sujeito, vários polos industriais. Então, vários polos industriais dependem de alguma coisa. Então, aqui nós temos o objeto indireto de que dependem vários polos industriais. Então, realmente, a alternativa A é a correta. Vamos para a 14. Está inadequado o emprego do elemento sublinhado na seguinte frase. Letra A. Sou ateu e peço que me deem tratamento similar a. Então, veja que nós temos aqui o similar a. Esta preposição a, ela é regida pelo nome similar, que é um adjetivo que exigiu o complemento nominal ao. Ele é um pronome chamado demonstrativo e ele é reduzido. É o mesmo que aquele, né? Então, veja só, eu posso substituir o, que é um pronome demonstrativo, pelo pronome demonstrativo aquele, que fica desenvolvido aí, que vai, na realidade, retomar tratamento. Então, vamos lá, tratamento está aqui. Ó. Então, nós temos lá, sou ateu e peço que me deem tratamento similar ao tratamento, àquele tratamento. Então, nós vamos ter aqui o complemento nominal ao. E nós temos um pronome relativo que retoma esse pronome demonstrativo, o, aquele, que simboliza ao tratamento. Esse pronome relativo, o que, está na função de objeto direto. Por quê? Dentro dessa oração adjetiva, que dispenso aos homens religiosos, dispenso tem como sujeito eu, ok? Eu dispenso alguma coisa a alguém. Então, ele é transitivo direto e indireto. Então, nós temos o objeto direto, o pronome relativo que, e nós temos o objeto indireto aos homens religiosos. Então, você vai notar aí que o que está adequado. E ao, que antecede o que,
não faz parte da oração adjetiva e ele é o complemento nominal de similar. Então a letra A está correta. Tudo bem? Então só para rememorar aí, perceba que a partir do que é que nós temos oração adjetiva. O ao não faz parte dessa oração. Ele faz parte da oração principal. Tudo bem? Letra B. A intolerância religiosa baseia-se em preconceitos de que deveriam desviar-se todos os homens verdadeiramente virtuosos. Então, nós temos a oração adjetiva de que deveriam desviar-se todos os homens verdadeiramente virtuosos. O sujeito da locução verbal deveriam desviar-se está aqui, ó, todos os homens verdadeiramente virtuosos deveriam desviar-se de alguma coisa. Desviar-se exigiu preposição de com o seu objeto indireto de que. Então a alternativa B está correta. Olha a letra C. A tolerância é uma virtude na qual não podem prescindir. Quem prescinde, prescinde de alguma coisa. Então, na realidade, aqueles é um pronome demonstrativo. Nesse caso, tem o mesmo valor desse de cima, da letra A. Ele é um pronome demonstrativo reduzido, significando então aqueles, aqueles que se dizem homens de fé, seria o sujeito. Então os é o sujeito dessa oração. Não podem prescindir. Quem prescinde, prescinde de alguma coisa. Então da qual é o objeto indireto do verbo prescindir. Tudo bem? Então tem que ser da qual. Letra C. Então letra C, perceba que anteriormente estava com a preposição em e foi corrigido para da qual. Por isso a alternativa C é inadequada. Letra D. O ateu desperta a ira dos fanáticos, a despeito de nada fazer, mesmo que nada fez. Então, apesar de nada fazer, a despeito de tem valor concessivo. Então, está correto. Letra D. Letra E. Respeita os homens de fé, a menos que deixem de fazer o mesmo com aqueles que não a têm. A menos que, nesse caso aí, o a menos que transmite uma ideia adverbial, e nesse contexto ela está correta. Por isso, então, realmente a questão 14 é inadequada a letra C. Partindo então para 15. Está correto o emprego da expressão sublinhada em. Já de cara, perceba que a letra A está errada. Por que ela está errada? Porque eu tenho o pronome relativo cujas e em seguida eu tenho um verbo. Errado. Na realidade tem que ser o quê? Em que resida alguma ambiguidade. Quer dizer, alguma ambiguidade ao sujeito resida onde, Então, nas palavras, esse em que aqui está corretamente empregado é um adjunto adverbial de lugar. Residir nas palavras. Letra B. O texto faz menção ao famoso caso das cotas, pelas quais muitos se contrapuseram. Veja só, quem se contrapõe, então no caso aqui muitos é o sujeito, muitos se contrapõem a alguma coisa, Não é se contrapor por alguma coisa. Então, na realidade, muitos é o sujeito, se contrapõem a quê? As cotas. Então, nesse caso, as quais com crase. Letra C. Por ocasião da defesa de políticas afirmativas, com as quais tantos aderiram, tantos é o sujeito, tantos aderem a alguma coisa. Aderiram, então, a alguma coisa. Então, nós temos as quais com crase. Objeto indireto, as quais, e aderiram é um verbo transitivo indireto. Letra D. Um dicionário pode oferecer muitas surpresas, dessas em que não conta quem vê cada palavra. Então, vamos organizar isso daqui. Dessas com que não conta quem vê cada palavra. Então, nós temos aqui como sujeito quem vê cada palavra. Quem vê cada palavra não conta com alguma coisa. Então, com o que? O objeto indireto do verbo contar, que é transitivo indireto. Tudo bem? Letra E. Esclarece-nos o texto as acepções da palavra discriminação, pela qual se expressam ações inteiramente divergentes. Então, ações se são expressas por alguma coisa, por algum veículo. Então, pela qual está correto aí. Tudo bem? A questão 15 é a letra E. Vamos partir para a questão 16. Em relação à regência nominal verbal, qual a frase em que não se emprega um pronome relativo precedido de preposição? Então, o pronome relativo não pode ser preposicionado. Vamos lá? Alternativa A. O físico. Nós temos lá, então, frase. Então, a gente vai notar que é frase do físico.
Então, está subentendido aqui a preposição de, deve caber o cujo aqui. Vamos observar? O físico cuja frase sempre me recordo, veja bem, quem se recorda de alguma coisa. Então, aqui tem que ter uma preposição de. Então, o correto é o físico de cuja frase sempre me recordo. Quem se recorda de. Então, de cuja frase é o objeto indireto do verbo recordar, recordar-se. Tudo bem? Letra B, a conferência assistimos. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, o verbo assistir é transitivo indireto e vai exigir a preposição a aqui. Tudo bem? A conferência a que assistimos marcou. Letra C, era impossível aceitar as provocações, foram submetidos durante o discurso. Então, algumas pessoas foram submetidas, então foram submetidos durante o discurso, foram submetidos a alguma coisa. Então, nós temos o verbo de ligação foram, nós temos submetidos como predicativo, e esse adjetivo aí exigiu o complemento nominal a que. Então, esse predicativo, que é um subjetivo, um adjetivo, ele exigiu, então, o complemento nominal a que. Todos até agora com preposição. Letra D. As provocações estamos expostos. Então, quem está exposto a alguma coisa. Então, a que estamos expostos? Expostos é um adjetivo que exigiu o complemento nominal a que. E a letra E, então, tem que ter só o que? Os obstáculos que transpusemos ao longo da vida. Então, nós é o sujeito dessa oração adjetiva, que transpusemos ao longo da vida profissional. Então, nós transpusemos o quê? Os obstáculos. Então, o pronome relativo que nós devemos colocar aqui é o que, e ele está na função de objeto direto. Vamos observar aí, então a alternativa E é a correta. Tudo bem? Vamos para a questão 17. A expressão de que preenche adequadamente a lacuna da frase. De que? Vamos lá. Alternativa A. Os projetos e atividades que implementamos. Por quê? Quem implementa, implementa alguma coisa. Então, implementamos, o sujeito é nós, implementamos é verbo transitivo direto e ele exige o objeto direto que. Os projetos e atividades que implementamos. B. O prestígio turístico veio gozar para ti. Então, veja bem aqui que o verbo gozar, então, para ti é o sujeito. O verbo gozar, ele pode tanto ser transitivo direto, quanto transitivo indireto. Então, nesse caso, eu posso dizer que para ti veio a gozar o prestígio turístico, ou para ti veio a gozar do prestígio turístico. Então, cabe tanto de que como que. Por isso eu coloquei aí B, né, duas vezes aí, para você perceber que tanto cabe o objeto direto que, quanto cabe o objeto indireto de que. Por isso, então, é a alternativa correta. Vamos partir para a próxima? Letra C. O esquecimento a que para ti se submeteu. Então, de novo, aqui nós temos para ti como sujeito. Quem se submete a. Então, nós temos o objeto indireto a que. Olha a letra D. A plena preservação ambiental para ti faz por merecer. Para ti faz por merecer alguma coisa. Então, nós temos o que. Nesse caso, o objeto direto do verbo merecer. Quem merece, merece algo. Letra E. Os ciclos econômicos do ouro e do café tanto prosperou para ti. Então, note que para ti prosperou durante os ciclos econômicos, ou durante o ouro, né? Nesse caso, o ideal seria durante os quais, né? Os ciclos econômicos do ouro e do café, durante os quais, então o ideal é a gente colocar aqui, ó, os quais, ok? Os quais, por quê? Eu não estou retomando apenas ouro ou café, né? Mas para ti prosperou durante os ciclos. Então não foi um ciclo só. Ele está retomando esse pronome relativo, está retomando, aqui está o pronome relativo, né? Os quais. Ele está retomando ciclos, então é durante os quais para ti prosperou.
Tudo bem? Então, os ciclos econômicos do ouro e do café, durante os quais, durante esses ciclos, Paraty prosperou. Então, a alternativa B é a correta, a gente já viu. Tudo bem? Questão 18. Aqui nós temos dois pronomes relativos por alternativa. Então, é bom a gente observar. Eu já vou marcando para você qual é a correta, né? O que está correto, a gente vai corrigir de uma vez para ficar mais fácil. Então, vamos lá, alternativa A. A argumentação da qual se valeu o ministro. Veja bem, então nós sabemos que o ministro ele se vale. Quem se vale de alguma coisa. A preposição deve ser de, e o verbo é transitivo indireto. Baseava-se numa analogia que pretendia confundir. Então, a analogia foi retomada aqui pelo pronome relativo que. A analogia ao sujeito pretendia confundir função técnica com função política. Alternativa B. As funções para cujo desempenho exige-se autohabilitação. Então, veja bem, autohabilitação é o sujeito paciente. É exigida, né, para alguma coisa. Então, esse para cujo desempenho está correto, exigindo aí preposição para. Tudo bem? Então, exige-se autohabilitação para algo com tal finalidade, para cujo desempenho é um adjunto adverbial de finalidade. Jamais caberão a quem se promova apenas pela aclamação do voto. Então, eu tenho aqui um pronome indefinido quem, que ele pode ser desenvolvido, e a gente vai mostrar isso aqui agora. Então, veja bem, nós temos aqui o pronome relativo indefinido quem, e ele pode se desenvolver no pronome demonstrativo aquele, mais o pronome relativo que. Então, nós temos aí caberão a quem e caberão àquele que. São construções válidas, sem problemas. Tudo bem? E o que aqui é um pronome relativo. Tudo bem? Então, nesse caso aí, a 18 é a correta. Vamos para a alternativa C. Para muitos, seria preferível uma escolha baseada no consenso do voto à promoção pelo mérito. Então, preferível não admite do que. Então seria preferível alguma coisa a outra, pelo mérito em que nem todos confiam. Então, todos é o sujeito. Quem confia, confia em alguma coisa, confia no mérito, objeto indireto. Alternativa D agora. A má reputação que se imputa ao assembleísmo, então a má reputação foi retomada então pelo pronome relativo que, ele está na função de sujeito, que é imputada. Então a má reputação que é imputada ao assembleísmo, então por isso que não tem nesse pronome relativo que nenhuma preposição, ele é sujeito. É análoga àquela de que se reveste a meritocracia. A meritocracia se reveste de alguma coisa. Então, se revestir, existe preposição de, objeto indireto de que. Letra E, vamos corrigir? A convicção de que não se afasta o autor do texto, isto é, o autor do texto é o sujeito, ele não se afasta. Quem não se afasta de alguma coisa. Então tem que ser de que mesmo, objeto indireto. É a de que a adoção de um ou outro critério se faça segundo o quê? Segundo alguma coisa. Então, segundo a natureza. Temos apenas aqui o artigo A. Não pode ter crase nem nada. Ok? Então, nesse caso, a questão 18 é a alternativa B de bola. Vamos então para a última questão, a questão 19. A lacuna corretamente preenchida pelo segmento que se encontra entre parênteses está em. Então, olha só a letra A. Os romanos acreditavam, e depois nós temos, o rei tinha origem divina. Então, o correto é, os romanos acreditavam alguma coisa, ou os romanos acreditavam em alguma coisa. Sabemos que o verbo acreditavam, a gente usa mais como transitivo indireto, regendo preposição em. Então, nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, com preposição em. Porém, esse verbo também é admitido, principalmente quando ele é seguido de oração substantiva, ele também ele é admitido como verbo transitivo direto.
Então, esta oração, que o rei tinha origem divina, também se admite como oração subordinada substantiva objetiva direta. Tudo bem? Então, essas duas construções estão corretas. Os romanos acreditavam que o rei tinha origem divina, ou os romanos acreditavam em que o rei tinha origem divina. A primeira forma é a mais usada por nós. Na alternativa B, vamos observar que o verbo fez, ele é um verbo transitivo direto, mas ele também admite a preposição com. E aí, nesse caso, a preposição com ela tem um valor enfático. Então, você vai notar que nós podemos ter as seguintes construções da alternativa B. A decadência econômica de Roma fez que a plebe entrasse em conflito com os patrícios. Nesse caso, então, que a plebe entrasse em conflito com os patrícios é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E a letra logo embaixo. A decadência econômica de Roma fez com que a plebe entrasse em conflito com os patrícios. O verbo fazer continua sendo transitivo direto e a preposição com ela apenas é enfática, não é o verbo mais que exige. Então, nesse caso, nós temos uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, mas ela é preposicionada. Então, o fez com que, esse com é apenas enfático. Assim, ratificamos, que a alternativa B é a correta. O Império Bizantino foi construído no lugar antes existia a colônia grega de Bizâncio, no lugar em que antes existia a colônia grega. A colônia grega existia antes em algum lugar. Então, nós temos o em que é um adjunto adverbial estático, por isso preposição em. Alternativa D. O ano de 1453 marca o momento, nós temos Constantinopla é dominada, o momento em que Constantinopla é dominada pelos turcos. O em que é o adjunto adverbial de tempo, por isso nós temos aí a preposição em, retomando o momento. Então, Constantinopla é dominada pelos turcos naquele momento, em que é o adjunto adverbial de tempo. E a letra E, para a gente finalizar, o fortalecimento dos generais contribuiu às guerras civis em Roma avançassem. Veja bem que nesse contexto aí nós temos, na realidade, uma oração subordinada adverbial de finalidade. O para que transmite uma finalidade, não cabe uma oração adjetiva aí. Assim, é a alternativa B a correta. E com isso a gente termina essa nossa atividade com essa parte 3 do vídeo. E vou postar novos vídeos para vocês.